No programa desta semana, O Que Vida Vida, eu tenho a alegria, a satisfação de receber aqui o pastor Gilvan Júnior, meu amigo. Pastor, alegria te receber aqui. Seja bem-vindo ao Que Vida Vida. Obrigado, para mim é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Então, pessoal, o programa Que Vida Vida tem tido o prazer, a satisfação, a alegria de receber algumas pessoas que têm dado o seu testemunho de vida, têm compartilhado conosco todas as experiências que têm vivido na vida, né? E é muito importante porque a gente tem dito, pastor Gilvan, que atrás do CPF de um pastor, atrás do PR, melhor dizendo, tem um CPF, Sim. Tem uma pessoa física. Nós não somos pastores apenas de título, a gente carrega um lado que também nos apresenta como humanos. Então eu queria que você dissesse para os nossos telespectadores o que o pastor, o Gilvan Júnior, viu da vida. Bem, o que eu vi é que a vida só vale a pena se ela for e se ela fizer sentido para outras pessoas. Que sem propósito é difícil viver, mas quando nós encontramos em Deus o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado da vida, da existência, isso muda absolutamente tudo. Muda a mentalidade, muda os pensamentos, muda as atitudes, e isso obviamente vai se desdobrar em todas as áreas da vida. Essa é a minha experiência, é o que eu constatei ao longo desses 47 anos de vida. Mas, Gilvan, veja bem, é muito importante a gente compreender isso, compreender que nós temos um propósito, compreender que a gente tem uma causa que nos motiva a viver, porque se você viver sem uma causa, sem uma motivação, né, eu costumo dizer o seguinte, como um bom mineiro, é como uma folha seca jogada no chão. Vai para onde o vento quiser, onde o vento toca, a pessoa está indo. Quem é o Gilvan? Gilvan é capixaba, nasceu aonde, é casado, é filho de quem? Fala um pouco da sua história pra gente. Pastor, eu sou capixaba, nasci em Vila Velha, sou Canela Verde mesmo, criado aqui, nasci em Santo Torquato, viu? Mas fui criado parte da minha vida, grande parte da minha vida, Araçás ali para da Costa, ou seja, sempre aqui em Vila Velha. Tenho 47 anos, sou casado há 18 anos, sou pai de 3 meninas. Lindas as suas filhas. Obrigado, Rebeca, Valentina e Zoe, né? Estou casado com a Lohane Fonseca, de 18 anos. Bem, sou filho de Gilvão, alagoano, né, que você conhece, Isso. Meu pai. E estou aqui em Vila Velha esses anos todos, amo aqui esse lugar. Estudei, fiz marketing, foi a primeira graduação que eu fiz, teologia, e continuo estudando essa área da teologia e de liderança, que tem relação com aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. Então sempre fui criado aqui, amo essa cidade, sou daqui, sou fruto aqui da terra aqui. Legal. Comedor de muqueca. Comedor de... Aliás, diga-se de passagem, muqueca é capixaba. Com certeza. O resto é peixada, sem né? Dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Gilvan, mas assim, aí o Gilvan de repente passa a infância ali na região de Santo Torquato, Araçás. Eu me lembro, Gilvan, que quando, como um mineiro que migrou para o Espírito Santo, aliás, se tirar os mineiros do Espírito Santo, capaz de ficar vazio, né? Sim, sim, verdade. E assim, uma tia, irmã do meu pai, morava ali próximo de Araçás, né? Na realidade, Araçás nem existia, porque ela morava em Colorado, a gente passava por dentro do areial para acessar a praia. Verdade. Acho que você não era nem nascido ainda, né? Você não era nem nascido. Se você pegou Araçás, você já pegou aí quando começou a construir o bairro habitacional, né? Por aí. Foi Araçás, foi um bairro construído pelo BNH, né? BNH. Um conjunto habitacional. E aí você mudou para lá nesse período? Mudei. Depois fui para Praia da Costa, passei um tempo, depois retornei para o Araçás, estou lá até hoje. Mas Gilvan, você foi evangélico? Não. Gilvan, como é que foi a sua conexão com a fé? Pois é, pelo contrário. Cresci em uma família que não tinha nenhuma tradição protestante, absolutamente nenhuma, aliás, nenhuma tradição religiosa, né? Religiosa. Meu pai passou alguns princípios para nós, mas nós não tínhamos vínculo nenhum com nenhuma igreja protestante, absolutamente nada. Então cresci na Pão da Fruta ali, passando verão em Pão da Fruta, aprendi a surfar. Surfista, né? Surf, depois... Só pegar o suel. Isso aí. Depois skate, aquela coisa toda e tal. E fui estudando, me formei, ensino médio, comecei a faculdade. E nessa época, em 2001, eu tive um encontro com Deus. Em 2001. Eu busquei Deus a vida inteira, pastor. Busquei o Senhor a vida inteira, busquei Deus em tudo, busquei até em algumas religiões que eu pude acessar, né, já mais jovem, vamos assim dizer. E tive um encontro com Deus, assim, inesperado, né? Não imaginava.
que na minha época de trabalho de banco, eu fui bancário, através de um cliente, eu, né, seria levado a um encontro com Deus, e a partir dali minha vida foi totalmente transformada. Totalmente mesmo. Amém. Aí você disse uma coisa que eu achei interessante, que você disse assim, o meu pai não era uma pessoa de fé, mas ele passou princípio. Como que a gente pode dizer para os nossos telespectadores essa relação? Será que é só quem está conectado à fé que carrega princípio? O que o Gilvan pensa sobre isso? Não, eu acredito que não. Acredito que alguns princípios, alguns valores são transmitidos, né? E são transmitidos pela família, pelos familiares. Preferencialmente, deveria ser assim, pelos pais. No meu caso, né? Honestidade, responsabilidade, foi o que meu pai compartilhou comigo. Isso aí ele compartilhou. Claro que ele não era cristão, então ele tinha uma vida divergente das Escrituras, mas alguns princípios ele herdou. E certamente princípios, por mais que ele não soubesse a origem, a Bíblia é a origem. A fé, né? Da transmissão ou vamos dizer assim, da fonte desses princípios. E ele passou para a gente. Você acredita, isso fez a diferença. Você acredita que, assim, que a humanidade, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus diz isso, né? Quando você vai lá para o início da criação, para Gênesis, né? Você vai ver que a palavra de Deus diz assim, criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se a gente for fazer um recorte hermenêutico, a gente vai ver que imagem ali não é imagem física e muito menos semelhança a semelhança física. Sim. Ali fala um pouco de caráter e de personalidade, né? Você que é um teólogo talvez possa afirmar com mais precisão para os nossos telespectadores. Você acredita então que com base nisso, a humanidade, mesmo se distanciando do eterno, mesmo se afastando de Deus, ele carrega em si algum dessa caráter de Deus e da personalidade divina nele? Olha, eu acredito que algumas pessoas sim. Não acredito que sim, todas. De maneira genérica. Não acredito que todas. Acredito que a família, um mandato social, Deus estabeleceu a família, né? Quando diz para o homem, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. Está ali o mandato social. Então, a família, os sociólogos, eles usam um termo que eles, obviamente, recortaram, vamos assim dizer, das Escrituras, que a família é a célula mãe, né, da sociedade. Então, a família carrega princípios. Princípios que estão transitando de geração a geração. Umas mais, outras menos, né? Mas o que se tem de bom, que pode ser constatado na humanidade, no meu conceito de pastor e teólogo, é aquilo que o próprio Deus, o próprio Criador, imputou desde o início lá no ser humano. Alguns conseguem comunicar. Agora, a verdade é que o pecado, a depravação, tudo isso tem comprometido esse caráter moral do ser humano, né? Em virtude dos desdobramentos do pecado, da natureza do pecado e o distanciamento de Deus, né? Então, o homem natural, ele está distante de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos que ele está morto em delitos e pecados, portanto, separado de Deus. Só por meio de Jesus ele pode ser reconciliado. Essa restauração se dá através de uma decisão pessoal, né? E aí é interessante que a gente vive numa geração que alguns pais acham que vão carregar o filho, né? Sim. A gente pode levar até um certo limite, mas vai chegar um momento que esse menino, essa menina, vai ter que tomar uma decisão pessoal. Sim. Mas vou voltar aqui um pouco dentro desse aspecto, porque eu acho que é importante a gente abordar. A família, ela é a célula de toda e qualquer sociedade. Sim. Não é diferente numa sociedade cristã, evangélica, católica. Sim. De toda e qualquer sociedade, a base é a família. Sim. Então a gente fala de princípio, mas a gente fala também de bons costumes. Sim. Você acha que a família está perdendo os bons costumes? A família está sendo afetada, obviamente, por uma cultura do presente século, muita informação, a internet veio, trouxe muitas coisas boas, mas também coisas ruins, como tudo, né? A sua filha do meio tem quantos anos? A do meio tem 6. Você acha que ela tem muito mais conhecimento do que você quando você tinha 14, 13? Tem, eu acredito que sim. Pelo menos de informação. Sim. Não sei assim, de conhecimento, sim, de informação processada, mas informação com certeza. Acessa muito mais coisas, né? Por mais que a gente controle, acessa muito mais coisas. Então eu acredito assim, a família é guardiã. A família é guardiã dos valores, dos princípios. Ela guarda e ela transmite. Então a família está sendo atacada. A família
É uma instituição divina. Deus criou duas coisas. Amém. Após toda a criação. Ele criou a família biológica e criou a família espiritual. Boa. Então a família é bênção. A família está sendo atacada. A gente sabe que é uma construção de anos, né? Um ataque que vem acontecendo por séculos. E agora, com todo esse avanço tecnológico, essa informação toda e as decepções que pessoas foram sofrendo ao longo da vida, mulheres, etc., em virtude da marginalização do homem, essa coisa do homem ao longo do tempo abandonar a família, os traumas, as decepções, isso tem fortalecido alguns discursos. E nós entendemos que a única forma de resolver isso é através do Evangelho. O homem só volta para o lugar, a família só volta quando ela experimenta a redenção em Cristo Jesus. Existe um sistema hoje que ele é dominante, né? Existe Sim. um sistema que ele é dominante. Esse sistema, ele acaba perpassando por algumas áreas, como por exemplo a área política, Sim. né? E até também dentro de um contexto religioso existe um sistema. Sim. Esse sistema, no seu entendimento, ele tem avançado para destruir esses valores familiares? Sim, com certeza. Porque a família é um filtro, né? O pai é um filtro para os filhos. O pai, às vezes o filho recebe alguma coisa na escola, recebe de um colega, alguma coisa é apresentada. O filho, quando tem um bom relacionamento com os pais, com a mãe, né, com o pai, chega em casa e pergunta: o que você acha sobre isso, pai? O que você entende sobre isso? E o pai pode falar: meu filho, é assim, não é, meu filho, isso é prejudicial. Então, a família protege nesse sentido. A família comunica, aponta destino. O pai exerce paternidade ativa sobre os filhos. Isso é comprovado hoje pela psicologia, a condição emocional, essa pessoa ela vai prosperar emocionalmente falando, vai ter mais equilíbrio, talvez melhores resultados na escola, na academia no futuro, né, na universidade, porque desfruta de um equilíbrio, né, emocional, de uma estrutura, de proteção. A criança, às vezes, que não está dentro desse ambiente, ela está exposta a muitas coisas. E a gente olha, pastor Gilvan, meu filho mais novo, já advogado, e ele trabalhou no sistema prisional, e assim, eu costumo dizer o seguinte: quando você vai lá, todos os que estão ali são filhos ou filhas, e que de fato vêm de uma relação, de uma estrutura disfuncional familiar. Isso aí. Né, é muito interessante nesse programa, porque assim, a gente vai sendo conduzido, eu acredito muito em ser conduzido pelo Espírito. Amém. Né, e assim, como é importante nós colocarmos luz nesse tema. Sim. Como as igrejas precisam colocar luz nessa questão familiar. A gente está chegando no momento de virar a nossa chave para o intervalo, mas assim, em algum momento houve uma virada de chave. Você disse aqui para a gente que você não veio de uma família de segmento cristão, mas um dia virou a chave. Eu conheço parte da sua família, eu sei que alcançou vários na sua família. Isso foi uma virada de chave do ponto de vista espiritual, não apenas na tua vida, como de vários da sua família. E hoje você tem o privilégio de ser pastor do seu pai, né? Assim, hoje é um presente de Deus isso. Mas um dia houve uma virada de chave também na sua vida pessoal. Assim, você estava seguindo um rumo profissional, né? E assim, de repente, você é sacado dessa caminhada, retirado dessa caminhada para se dedicar exclusivamente ao ministério. Quando foi essa virada de chave? No intervalo comercial, a gente vai voltar com o pastor Gilvan Júnior compartilhando para a gente onde foi essa virada de chave na vida dele. Que Vida essa semana está recebendo aqui o meu amigo pastor Gilvan Júnior. Ele tem compartilhou conosco no primeiro bloco de como foi a sua infância, como foi de fato essa virada de chave para ele se conectar à fé num ambiente familiar, e acabou que a gente jogou muita luz nessa questão familiar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a vocês telespectadores do Que Vida. Família é a base de tudo. Eu não sei como você tem se relacionado com seus filhos, com seu cônjuge, eu não sei como você tem se relacionado com seus parentes,
mas uma família saudável é uma sociedade saudável. Uma família estruturada, uma família que dialoga, que compartilha, que conversa, a probabilidade de você ter algum tipo de problema com seus adolescentes não serão aborrecentes, mas serão bênçãos na sua vida. Então, dê atenção à sua família, priorize a sua família. Em primeiro lugar, é família, eu não tenho dúvida disso, e a palavra de Deus estabelece esse princípio para a gente. Então, Gilvan, fala um pouco para a gente, como é que foi essa sua virada de chave para você ter esse encontro transformador que Cristo trouxe na sua vida? Pastor, eu vivi uma vida assim muito angustiante, né? Eu também sou oriundo de uma família disfuncional, né? Apesar de ter um excelente relacionamento hoje com os meus pais, não foi fácil a minha infância, a minha adolescência, né? Meu pai era muito focado no trabalho, muito trabalho, chegava muito tarde, também vivia outras situações, outros problemas, e, enfim. E a gente tinha uma relação muito distante, né? Isso acabou me afetando emocionalmente. Então sempre busquei pertencer, por isso as tribos, né? Surf, skate, uma coisa ou outra, né? Os modismos da minha geração e tal, e não que fosse ruim o esporte em si, mas eu estava buscando pertencimento, buscando identidade, né? Então tinha uma angústia muito profunda. Quando eu me deparei na época da universidade, ingerindo bebida alcoólica, muito envolvido com isso, bar todo dia, pós-faculdade, aquela coisa toda, eu comecei a parar e fazer uma reflexão da minha vida. E comecei a enxergar que eu estava repetindo, que eu estava no mesmo caminho de tudo aquilo que eu abominava, eu gostaria de fazer diferente, eu estava repetindo tudo. Então naquele momento eu entendi que eu precisava de ajuda, não sabia o que fazer. E aí, naquela época do banco, um cliente... Aliás, é a tradição bancário gostar de tomar uma bebidinha, né? Bancário é boa. Eu não sei se hoje ainda é assim. Sim. Pelo menos lá atrás era. Pelo menos na minha época era. E aí o que acontece? Então, naquela época, um cliente, até uma pessoa assim, muito simples, entrava quando tinha aquela porta giratória, quando ele já chegava na porta, ele falava, pastor! Meu Deus do céu, o que esse camarada está falando? Eu usava terno no banco e tal. E esse cara começou a me evangelizar, eu estava com uma sede de Deus muito grande, mas não sabia nada. E começou a falar do evangelho para mim, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entendo que a minha primeira experiência marcante, assim, em idade adulta, foi lá dentro da própria agência. Benção. Ele falando para mim. Dali, eu iniciei um processo e me entreguei realmente. Poucos meses eu já estava viajando, dando assistência a igrejas em Bom Jesus do Norte, em São José do Calçado, passei por Apiacá. A gente não quer entrar numa discussão teológica aqui, não. Mas você acredita que você já era um escolhido? Acredito. Eu vou te dizer por quê. Porque um dia, quando os meus pais brigavam na minha infância, tinha ali aquele momento de briga, de casal, aquela coisa toda, eu criança, eu corria lá em casa para um espaço que tinha lá, uma casa de gás, e ali eu fazia uma oração do meu jeito, pedindo para aquilo acabar, pedindo... E um dia, nesse período que eu estava nesse processo de conversão, esse cliente me evangelizando, eu fui em uma igreja. Eu acredito nos dons espirituais, eu sou continuista, né? Amém. E eu entrei... Eu também. Graças a Deus. Eu entrei numa igreja e o pastor estava pregando e falou assim, entrou um jovem aqui. E eu tinha feito uma oração também, naquele dia, dentro do banheiro. E ele falou, entregou uma palavra de conhecimento, tudo que eu tinha orado, falado com Deus. Ele falou, Deus falou... assim, você orou dentro do banheiro da sua empresa, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nesse período você já era solteiro ou casado? Solteiro. Deus existe. E aí depois ele veio conversar comigo, ele entrega uma palavra de Deus para mim e fala da minha infância, quando eu orava lá e pedia a Deus uma resposta. Então eu não tive volta, né? Eu abandonei a bebida, abandonei as práticas que eu tinha, graças a Deus, claro, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, eu nunca mais, 24 anos, nunca mais ingeri nenhum tipo de bebida alcoólica, nada mais, nenhum tipo de droga, absolutamente nada. Cristo me libertou. É interessante, pastor, porque assim, quando a gente é separado, chamado, escolhido por Deus, é leve, né? Sim. Não é pesado. A gente muito acha leve. Que vai ser um fardo pesado, um fardo leve. Eu só tenho a pesado, mas é um fardo leve, né? Eu só tenho gratidão. É um fardo leve. Eu só tenho gratidão. E aí, de repente, Gilvan, você vem na fé, se envolve, já começa exercendo função de liderança, Sim. função na área de ensino, Sim. mas isso,
ia trazendo algum tipo de conflito com a sua vida profissional, com a sua vida ministerial, no sentido de assim, eu preciso de mais tempo para o meu ministério, eu preciso de mais dedicação. Como é que você lidou com isso? Pastor, eu não calculei isso. Eu sempre fui servo, né? Sempre gostei de servir. Então, desde de novo convertido, ficava ali no portão, ajudava, fazia o que precisava, participava de mutirão, ajudava os pastores, fazia o que era preciso. Sempre fiz, sempre... Você acha que hoje falta muitas ovelhas servos como nós éramos no início da conversão? Eu acredito que ainda tem pessoas que têm esse coração de servo, mas hoje as pessoas já chegam querendo, às vezes, liderar. Talvez é um pouco da cultura. Como diz Romário, já chega querendo sentar na janela, né? É por aí. É por aí. Então eu sempre fui servo, então não foi difícil para o meu pastor, para os meus pastores na época, me colocarem em algum lugar, porque falava, vai para tal lugar, eu ia. Ajuda aqui, eu ajudava. Então para mim estava tudo tranquilo, tudo bem. E me enviaram para um trabalho, a igreja estava abrindo um trabalho em uma região de extrema pobreza, o pastor perguntou se eu queria ir, e eu falei, vou, e fui ajudar lá os diáconos, ajudar os obreiros, né? Não tinha nenhum pastor à frente, era um diácono que estava à frente daquele trabalho, fui ajudar, ficava no portão, e às vezes o diácono esquecia o óculos, ele que pregava, ele que ministrava, e quando ele esquecia, ele falava assim, você vai pregar hoje? Eu falei, amém. Só que ele começou a esquecer todo dia. E eu pregando ali, acabava o culto, eu ficava com as pessoas e conversava e orava. Então, até hoje, se você chegar na igreja, que eu tenho o privilégio de pastorear, normalmente eu fecho. Fico até o final. Então, chego no horário que a galera está chegando e fico até o final. Então, eu comecei ali, não imaginava nada, recebi muitas palavras, mas guardei no coração, sempre fazendo por gratidão o amor de Deus, aquilo que eu experimentei, eu queria compartilhar. Deus mudou minha vida totalmente, né? E eu queria compartilhar isso, sem nenhuma pretensão. Aí chegou um momento sempre bivocacionado, trabalhando e ajudando, liderando, trabalhando, ajudando. E quando a comunidade começou, ainda fiquei um bom tempo como voluntário e trabalhando com a imobiliária, eu sou corretor de imóveis também, perito avaliador imobiliário. E eu estava com a imobiliária aberta ali na Praia da Costa, né, na Rua Santa Catarina. E começou a ficar difícil, porque eu atendia, voltava para a imobiliária, eu vendia o imóvel, Deus falava comigo, devolve a comissão para a pessoa, eu devolvia. Ovelha me ligava, eu ficava no telefone 1 hora. E um dia meu sócio, usado por Deus, porque era a única forma, eu acho que eu não sairia, falou assim, cara, não tem jeito, você tem que se dedicar ao reino de Deus 24 horas por dia, você só fala, é o tempo inteiro o seu telefone, sua vida é o tempo inteiro, é reino de Deus, é igreja, você tem que se dedicar a isso. E eu não queria, eu falei, não quero. Você acha que isso também era um pouco de influência lá do seu princípio, sim, da visão que tinham com relação a essa dedicação exclusiva? Sim. Havia interiormente ou inconscientemente uma certa resistência, né? Eu tinha uma resistência total. Não quero, igreja não vou ficar dependendo de ninguém e tal. Até um dia que Deus me confrontou, você não está dependendo de ninguém, você está dependendo de mim. Amém. Eu que sustento você, mas eu quero você em exclusividade. Pastor Gilvan, para os nossos telespectadores entenderem, ele é pastor da comunidade evangélica em Vila Velha. Hoje é uma igreja em ascensão na cidade, que tem proclamado o reino, tem alcançado vidas, salvado vidas para o Senhor. Eu queria que você compartilhasse conosco, Gilvan, um pouco da comunidade. Como que começou a comunidade, como que ela se estabeleceu e como ela chegou até aqui. Amém. Bem, eu fiquei muitos anos em um grupo, né, em uma denominação, que fui abençoado, passei quase 20 anos ali. Depois chegou um tempo, depois de orar por 2 anos, entendi que eu precisava ir para uma outra família de fé. Grato, fazendo uma transição saudável, bíblica, com muita gratidão aos meus líderes. Eu, então, depois de 2 anos, me desliguei desse grupo. E o meu propósito inicial era congregar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse era o meu propósito. Tinha sido muito influenciado pelo nosso amigo, reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que nós temos muito carinho, muita consideração aqui da nossa, né, aqui do nosso estado. E comecei a frequentar a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. E nesse processo, um casal, uma família, alguns amigos que estavam, vamos usar o termo do nosso tempo, desigrejados, me procuraram e falaram, pastor, vamos começar um estudo bíblico na sua casa? Aí eu falei, estudo bíblico na minha casa? Na sexta-feira, nós moramos em Interlagos, a gente passa ali
no seu bairro, a gente senta, pede uma pizza, vamos estudar a Bíblia, vamos ter um tempo de oração. Eu olhei para minha esposa e falei, ok, vamos, tudo bem, tá, mas... Sem nenhuma pretensão. Nada, zero. Aí marcamos, eles foram, na segunda semana mais um casal, terceira... No final de um mês tinha 30 e poucas pessoas. Amém. Pessoas que não estavam congregando, visitantes, pessoas que estavam tendo o primeiro contato com o Evangelho. E chegou o momento que ali ficou cheio, minha garagem, e um irmão falou assim, olha, tá todo mundo aqui vindo para sua casa, todo mundo usa seu banheiro, uma bagunça. Eu estou com um ponto fechado debaixo da minha casa, vamos para lá? Ali, pastor, eu entendi que os meus planos, os meus sonhos Amém. estavam sendo queimados naquele dia. Amém. Me bateu um temor muito grande. Conversei com a minha esposa, falei, amor, só se você estiver comigo. Você acredita, você está comigo? Ela falou, amor, eu estou contigo. Eu sei que Deus tem isso. E 9 anos já, né? 9 anos, vai fazer 10 anos agora. E aí começou. Hoje, né, nós estamos falando hoje, lá, numa reunião. Ministramos domingo 1.000 pessoas, quase 1.000 pessoas. Amém. Amém. Domingo. Amém. Então, a oportunidade, um privilégio gigantesco de proclamar o Evangelho, de caminhar com os pastores aqui da cidade, de testemunharmos tantos feitos do Senhor, tantas operações gloriosas, restauração. Você acredita, pastor, que nós estamos vivendo um tempo de um derramar diferente do Espírito na vida da igreja? Acredito que sim, mas ao mesmo tempo um esfriamento. O Brasil hoje é um país que tem uma cultura cristã. Isso é bom e é ruim, porque muitas pessoas estão, vamos dizer assim, paralisadas só na cultura, não estão buscando Deus, não estão desenvolvendo relacionamento com Deus, não estão se submetendo às Escrituras. Vou usar uma linguajar bem simplório. O crente não tem lido Bíblia de maneira genérica. O analfabetismo bíblico no Brasil é algo sério, que precisa ser remediado pela igreja. E nós estamos trabalhando para que as pessoas tenham paixão pela palavra. O nosso tempo está... Parece que o tempo parece que fica curto, né? Verdade. Quando esse nosso bate-papo é tão agradável. Mas eu vou te pedir para você ser bem sucinto. Quem sabe a gente grava num outro momento sobre isso, nessa nova geração de líderes que tem se levantado no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha e na nação brasileira, em confrontação com esse princípio de coachiano. Não sei nem se existe a palavra, se não existe eu estou inventando agora. Você acha que existe algum conflito? Você vai ser bem sucinto e a gente vai abordar isso um outro bate-papo. A gente podia até, de repente, trazer um outro pastor e a gente fazer uma roda de conversa em torno disso. Eu acho que a igreja precisa ser edificada e a gente confrontar isso. Não que eu seja contra, mas a gente confrontar até quando isso é benéfico, até quando é maléfico. Qual a sua visão com relação a isso? Eu entendo o seguinte, o coach, ele é importante, às vezes é um profissional preparado, alguém que estudou, existem pessoas que são preparadas e pessoas que não são preparadas, como em qualquer atividade, em qualquer profissão e segmento. Mas igreja não. A igreja, o altar, é para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós não podemos misturar. Pode ser utilizado, tem pessoas que precisam, mas a palavra, o que é construído com recursos de dízimo, de ofertas, é para a glória de Deus. Amém. O culto é teocêntrico. Amém. Depois de 10 anos, agora para a gente fechar o ciclo, depois de 10 anos, se você tivesse que voltar atrás e começar de novo, você voltaria? Na hora. Começa agora. Pessoal, nós recebemos hoje aqui no Que Vida Vida, pastor Gilvan Júnior, pastor da comunidade evangélica em Vila Velha. Fala um pouco dos dias da reunião lá na comunidade pra gente. Nós temos lá na comunidade toda quinta às 19h30, estudo bíblico toda quinta, lectio contínua, estudamos versículo por versículo toda quinta. Sábado é sempre um culto de um dos ministérios, mulheres, homens, jovens, todo sábado às 18 horas. Quem quiser acessar o Instagram lá da igreja, comunidade. Vamos deixar o seu arroba no final depois. Então tá. E domingo temos 2 sessões. A primeira, 9 horas da manhã, culto de celebração. A segunda, às 18 horas, também culto de celebração. Pastor, é uma alegria te receber aqui com a gente. Alegria é nossa. Já está o convite para você voltar à disposição. E a gente continuar esse programa, porque nós não conseguimos fechá-lo, não. A gente continuar esse programa. Uma alegria te receber aqui. Obrigado, Seja pastor. sempre bem-vindo. Amém. Recebemos hoje o pastor Gilvan e fica ligado que ele vai voltar aqui para continuar esse bate-papo com a gente. Uma alegria te receber aqui. Deus abençoe a tua vida.